Assunto de hoje vai ser moral. Sabemos que temos a diferença entre moral e ética, mas eu vou falar sobre a moral lato sensu, ou seja, vou falar sobre as nossas concepções do dia a dia, do certo e do errado, do belo, do feio, do bom, do mal, né? Essas concepções que nos atingem quando nós entramos em contato com as coisas que nos cercam. Para tanto, eu vou colocar um vídeo que retrata a situação de uma criança que foi criada entre animais, uma situação real, né? Então é importante que a gente assista para a gente fazer algumas reflexões. Aí o vídeo. A Malaya, ela foi então abandonada dos 3, 4 anos e ficou 5 anos vivendo entre cães. Vários anos depois, ela já era adulta, quando a psicóloga foi observá-la, o que aconteceu com a socialização dela, encontrou uma adulta com um desenvolvimento mental de aproximadamente 6 anos, aparentemente feliz, brincava com as pessoas, gostava de chamar a atenção das pessoas, e a linguagem era objetiva, não tinha muita questão simbólica, era mais objetiva, e não tinha a linguagem, a musicalidade que as pessoas que são socializadas entre outras pessoas têm. Portanto, percebia-se que que houve uma socialização diferenciada que prejudicou o desenvolvimento simbólico e a manteve, portanto, uma idade mental de aproximadamente 6 anos. Imagine isso, que ela foi encontrada aos 4 anos já, portanto, um tanto já socializada. Imagina a possibilidade de pessoas que foram abandonadas desde sempre. Pois bem, como nós vimos no vídeo, uma criança de 4 anos, portanto, já com alguma socialização, né, já tinha contato com os humanos, acabou por mais 5 anos convivendo com animais, com cães, tendo como resultado um empobrecimento da língua, um empobrecimento emocional, ficando com uma idade aproximadamente de 6 anos. Por que eu trouxe esse vídeo? Né? Sob o ponto de vista dos nossos conceitos do belo, do bom, do certo, do errado, como eu havia dito, esta criança não tem acesso a essas informações. Quando nós somos humanizados, nascemos e somos humanizados, nós como que nos jogamos em um aquário, ou nos jogam em um aquário cuja água é as falas sobre o que é possível, sobre o que não podemos fazer, sobre aquilo que aquela comunidade entende por condutas típicas e aceitáveis daquela própria comunidade. Essa criança não teve. Portanto, falar com ela sobre o certo e o errado não fará sentido. É provável que ela fique esperando que nós digamos o certo e o errado para ela, para que ela possa seguir essa norma. Por quê? Porque ela não desenvolveu, ela não introjetou, não colocou para dentro esta sensibilidade para a interpretação do fenômeno humano, das ações humanas. Com isso, eu estou querendo indicar que, por mais que eu diga que eu sou um sujeito honesto, que eu sou isto, que eu sou aquilo, né? E expressamos
esse nosso desejo de ser o que dizemos que somos, né? Eu sou honesto e mostro que sou honesto, na verdade, eu estou demonstrando que na minha socialização, na minha humanização, foi valorizado, essa comunidade valorizou a ideia de honestidade. E mais do que isso, identificou para mim o que é ser honesto. Então, essas normas, essas convicções que fazem o que eu sou hoje, não vieram do divino, né? E aqui vamos imaginar que eu estou falando com pessoas ateias, né? Porque as pessoas religiosas poderão dizer, não, existe uma verdade acima do homem, né? Assim como os modernos, apesar de não serem religiosos em tese, eles diziam, sim, existe algo além do homem que é a natureza, e a natureza indica o certo e o errado. Hoje, século XX para cá, sequer a natureza nos diz, nos fala do certo e do errado nas nossas ações e interpretações das nossas ações. Então, os humanos criam para si seus conceitos, criam para si o seu norte, criam para si as condutas que eles mesmos, ou que nós mesmos humanos, vamos seguir por convicção. Portanto, quando eu digo eu sou, quase que dizemos nós somos. Por quê? Porque a comunidade nos demonstrou este caminho. Também o documentário traz algumas informações interessantes, né? No sentido de que nos faça refletir sobre a possibilidade de sermos sujeitos morais. A criança não pôde sê-lo, né? Mas por que nós, cidadãos que fomos socializados entre humanos, podemos sê-lo, sujeitos morais? Porque, em primeiro lugar, nós somos livres, nós somos autônomos. Como assim livre? Como assim autônomo? Dentre as possibilidades de julgamentos das nossas ações, enquanto a gente era socializado, nós livremente estávamos sob essa chuva de informações. E todas essas informações, todos esses exemplos, todas essas condutas, que são muitas, infinitas até, eu fui de maneira inconsciente no início, consciente depois, fui elencando, fui como que escolhendo das possibilidades de ações e julgamentos humanos aqueles julgamentos, aquelas ações que não se sabe bem porquê, mas que de alguma forma eu senti como razoáveis para mim. Portanto, a liberdade de escolha, dentre as possibilidades que me foram dadas, é que me faz um sujeito moral. Por quê? Porque se fosse heteronomia plena, ou seja, se simplesmente o pai e a mãe apontasse e determinasse o que eu deveria fazer, eu seria como um robô que repetiria as ações do pai e da mãe. Entretanto, elas, apesar dos pais, dos parentes, da sociedade, da comunidade apontarem, sempre a gente modifica, reinterpreta, amplia aquelas informações, aqueles exemplos que são dados para nós. Ora, a liberdade, principalmente quanto mais consciente, com mais idade nós vamos tendo, faz com que nós nos sintamos responsáveis por nossas ações. Porque se nós fôssemos meras consequências, meros reflexos do desejo de outro, eu não seria responsável, porque eu seria reflexo. Né? O outro manda e obedece, então a culpa é do outro, nunca é minha. À medida que eu posso escolher, eu posso acrescentar e subtrair valores do que me é apresentado, eu sou um sujeito responsável. Eu me sinto responsável
pelas minhas ações e posso ficar com o rosto ruborizado ou dar um sorriso divertido em função daquilo que vai se apresentando a mim, porque na verdade eu me sinto responsável pelo que eu penso sobre aquilo, sobre o que eu percebo, sobre os julgamentos que eu faço daquilo que está ocorrendo à minha volta, que chega à minha percepção. Outro elemento interessante é que nós, socializados normalmente, ou socializados tradicionalmente, nós nos sentimos, e por sermos livres, exercitamos isso, nos sentimos no controle das nossas reflexões, sentimos no controle das nossas reações em função daquilo que chega até nós. Percebe? Nós controlamos as nossas paixões, no sentido de nós controlamos os nossos desejos. Eu posso achar uma moça muito bonita, né? E nem por isso eu vou lá diretamente manifestar o meu desejo por ela. Eu posso me controlar. E por poder me controlar, eu posso julgar, ou me acho em condições de julgar aquele que não se controla, ou que tem um controle diferente do meu. Portanto, alguém se controla mais e se limita mais às suas ações porque julga muito duro, outros resolvem se controlar menos, porque o seu julgamento é mais tênue. Entretanto, é fato que nós nos controlamos, nós não damos vazão. Seria um horror, né? Nós, se pudéssemos, né? Nós não damos vazão em 100% aos nossos desejos. E em função disso podemos julgar, porque podemos nos controlar. Se todos dessem vazão em 100%, não haveria julgamento possível, porque nós faríamos, sei lá, seríamos mais animais do que homens. É o fato que esse videozinho nos mostra de uma criança que não se controlava. Não é claro, mesmo assistindo todo o documentário, mas eu imagino que essa criança fazia xixi, fazia cocô no chão, sei lá o que essa criança fazia, igual um cachorrinho que não se controla. Mas por quê? Por que ela não se controla? E não se controla por quê? Porque não foi habituada, não foi desenvolvida nela a capacidade de autocontrole. Chegando aqui ao fim da minha fala, posso dizer, portanto, que sujeitos morais são sujeitos que têm consciência de si, quer dizer, percebe que são sujeitos que observam a ação. Não sei se os animais podem isso, mas eu sou capaz, eu e todos nós, de percebermos que estamos observando aquela ação, podemos nos controlar, podemos ter a sensação imediata de que aquilo é certo, certo ou errado. Por que eu digo imediato? Porque como já aprendemos, né, um sujeito adulto como eu já apreendeu, né, os conceitos de certo e errado para aquela comunidade, para aquela região, para aquele tempo, apreendi. Quando eu vejo algo, imediatamente eu julgo. Posso até rejulgar, aí nós podemos ir para a ética, num próximo vídeo. Mas nós já fazemos um julgamento. Por quê? Porque nós temos consciência do que é possível e do que não é possível nesta sociedade em que nos desenvolvemos. Portanto, e agora sim, encerro, última informação. Se eu pudesse colocar a moral em algum âmbito do estudo filosófico, eu a colocaria na filosofia política. Porque a moral nada mais é que a discussão sobre o que acontece na vivência entre seres humanos. A moral é um julgamento, na verdade, dos desejos que são postos em prática na cidade, na sociedade. E daí vem
um certo acordo do que pode e do que não pode. Portanto, tem um aspecto político aí muito forte que orienta a nossa reflexão sobre o certo e o errado. Num próximo vídeo, quem sabe, se vocês quiserem, eu falo sobre a ética, que já é um passo adiante. Abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala a pé. Rala a pé, senão você morre e vira pó.